Bom dia, leitores do Jornal André das Hoje, seguidores, né, e telespectadores agora da nossa Web TV André das Hoje. É um canal que chegou aí para levar até você informações, entretenimento e principalmente entrevistas com os profissionais aqui da nossa cidade, para que eles falam, né, da realidade da pandemia dentro de Andradas, né? Cada dia nós estamos fazendo em segunda, quarta e sexta, ao meio-dia, né? Agora nós vamos fazer com a doutora Ana Carolina, e à noite a gente também vai entrar no ar aí com mais uma entrevista. Essa aí vai ser surpresa, que a gente ainda está fechando aqui. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui a doutora Maria Carolina Inhola Faion Liparini, né? Ela é pediatra e também alergista. Ela vai falar um pouquinho para nós aí, né, sobre o tema alergia e também sobre pediatria. Bom dia, doutora. Bom dia, Rosana, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Acho que vai ser uma conversa bem produtiva, né, para a gente esclarecer dúvidas, informar um pouquinho a população, né? Com certeza, é um bate-papo gostoso, sem intervalo, né, para que a população realmente possa sentar ali e ter essa meia horinha aí, só com informações importantes, né, e que a gente traz aí profissional qualificado para estar falando com a gente. Só antes da gente começar a entrevista, eu gostaria de informar os nossos leitores, seguidores, né, aqui da Web TV, que a doutora Maria Carolina veio devidamente com a máscara dela, eu também tenho a minha aqui dentro, meus funcionários também, e que, para ficar mais audível a nossa entrevista, a gente tira porque a gente está respeitando o protocolo, inclusive com álcool em gel aqui, e a distância que, né, a gente tem que fazer aí. Bom, pessoal, se vocês aí tiverem alguma dúvida, vocês podem ir nos comentários fazer suas perguntas, que eu tenho certeza que depois ou a doutora Maria Carolina ou até a secretária vai estar respondendo para vocês aí, tá bom? Nós vamos começar, doutora, com o tema inverno e doenças alérgicas, né? Já está mudando agora o tempo, né? E com isso aí começam as alergias. Exatamente. Agora, com a entrada do outono, inverno, né? Os quadros respiratórios, eles voltam a acontecer. Nós temos, por exemplo, as doenças como a rinite, a asma, que são doenças que aumentam a prevalência durante essa época do ano, né? A rinite, ela cursa com sintomas como espirros, coceira no nariz, coceira nos olhos, secreção, obstrução, né? Aquele nariz que fica tapado. E a asma, que são sintomas mais pulmonares, respiratórios aqui da via aérea inferior. Então, é a tosse seca, a falta de ar, o cansaço. E essas doenças, né, a gente sabe que elas aumentam a prevalência nessa época do ano. Na verdade, são doenças que já são bem prevalentes, né? Então, tem estudos que mostram que até 25% da população tem rinite alérgica e tem estudos que mostram que até 20% das pessoas têm asma e a maioria delas ainda não tem diagnóstico, tá? Passam grande parte do ano tendo sintomas que pioram agora nessa época que a gente vai entrar, né? Que nós já estamos, mas que ainda não tem um diagnóstico correto e principalmente um tratamento que pode mudar a qualidade de vida dessas pessoas, né? E essas, com certeza, e essas reações aí que você acabou de passar, não pode, nesse exato momento, confundir com a Covid? Exatamente. Então, principalmente a rinite, né, que são sintomas de espirro, de coriza, de obstrução nasal, elas são sintomas parecidos com os quadros respiratórios do Covid, né? E aí que é a importância, né, do acompanhamento, de passar com o médico, de sentir, de falar o que está acontecendo para o diagnóstico correto, né? Então, muita gente pergunta, mas como que a gente pode diferenciar? Como que a gente pode saber se eu estou tendo uma crise de rinite ou se é uma infecção pelo Covid? Eu falo que a gente está num momento muito complicado, que nós estamos vivendo uma pandemia, onde com certeza qualquer sintoma respiratório tem que ser considerado infecção pelo vírus, né? E o que a gente orienta é sempre procurar o atendimento médico, é sempre se informar, né, o que você deve fazer. Não se automedicar, né? Não se automedicar, né? Porque às vezes você acha que é um quadro de uma rinite, mas na verdade é o Covid, e nisso você retarda tratamento, você passa para outras pessoas, né? As infecções virais, de uma forma geral, né, e incluindo o Covid agora, geralmente, além desses sintomas que eu falei, como coriza, espirros, coceira no nariz, elas vêm com sintomas sistêmicos. Então, geralmente, mal-estar, dor de cabeça, febre, né, que não melhoram inicialmente, por exemplo, com um antialérgico. Então, assim, eu acho que no momento atual, nesse momento tão difícil da pandemia,
qualquer sintoma deve ser avaliado, né? Para justamente diferenciar, para ser investigado corretamente entre um quadro alérgico ou um quadro infeccioso como a Covid, né? Com certeza, mas a pessoa que já tem, né, esse histórico, ela deve também informar quando vai até o médico, né? Exatamente. E se tratar, né? Com certeza. Fazer o diagnóstico correto. Hoje, por exemplo, uma pessoa que tem a rinite alérgica, a gente consegue, através de testes alérgicos, identificar o que a pessoa é sensibilizada, o que faz mal para a pessoa, seja o contato com o ácaro, seja o contato com pó, com pelo de gato, com pelo de cachorro, que são os principais, a gente chama esses elementos, né, de aeroalérgenos, que são os principais irritantes, desencadeantes de crise alérgica. Então, você tendo o correto diagnóstico, você sendo investigado, tratado, durante esse período, você pode ficar bem, Com né? certeza. E daí diminuir essa confusão entre os sintomas de um quadro infeccioso e da rinite que a pessoa já tem, que já é crônico dela, né? E uma coisa também, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque agora, né, durante o inverno, essas doenças alérgicas, a tendência é aumentar, né? Aumenta bastante, né, os casos. E muita gente pergunta, mas por que aumenta agora, né? Quais são os principais fatores que fazem com que essas doenças aconteçam mais agora? Agora, no outono e inverno, o ar ele tende a ficar mais frio, ele tende a ficar mais seco. E o ar seco e o frio, eles são irritantes da via aérea. Então, por exemplo, um paciente que já tem rinite, que já tem uma mucosa da via aérea inflamada, a hora que ela entra em contato com o frio, com o ar seco, essa mucosa que já não está legal, ela começa a produzir mais secreção, ela incha, ela aumenta a inflamação local e daí vem os sintomas, tá? Então, o paciente que já trata, que já previne isso, ele passa melhor durante agora essa estação. Com certeza. Né? E é comum isso acontecer mesmo. Então, porque esses fatores que são próprios desse período do ano, eles acabam irritando mesmo a via aérea do paciente. E esses pacientes que têm esses problemas que você acabou de citar, tem um período do dia que ataca mais ou não? Ele não escolhe horário, nada? Isso depende de cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu pioro à noite, porque é a hora que cai a temperatura. Já tem pessoas que falam, eu pioro quando eu chego no meu trabalho, porque às vezes é um trabalho que é mais fechado. Então isso vai muito de cada um, tá? Cada organismo responde de um jeito. Com certeza. Por que a rinite alérgica, né, ataca mais durante o inverno? É exatamente isso que a gente está conversando. Então, esses fatores de ar seco, de frio, às vezes, durante o outono e inverno, a gente costuma ficar mais dentro de casa ou em ambientes fechados. E, às vezes, uma pessoa está doente e acaba aumentando também os quadros virais. O vírus é um irritante do paciente que tem rinite. Por exemplo, agora vai chegando o frio, a gente começa a tirar as roupas que ficam guardadas. Sim. E os ácaros, eles ficam nessas roupas que permanecem guardadas durante as outras estações. Mesmo que bem protegidas? Mesmo que bem protegidas. Então, às vezes, cobertor, roupa de frio, roupa de lã, essas roupas de inverno mesmo. Então, a gente deixa guardado muito tempo e agora que a gente começa a tirar, então, às vezes, pacientes que são alérgicos começam a sentir por conta do contato mesmo, sabe? Às vezes são roupas que os ácaros estão ali, que ficou fechado, né? Então isso pode desencadear a crise também. O pessoal deve ficar atento aí, né? Na hora que for tirar cobertor, roupa, manta, né? Dá talvez o que? Lavar? Isso, até assim, existe orientações que a gente dá para o paciente, né? De agora, conforme vai chegando essa estação, então antes, já tira as roupas, já lava, deixa secar no sol, tá? Por exemplo, em vez de varrer a casa, passa pano úmido, usar aspirador de pó, colocar capa antialérgica no travesseiro e no colchão, deixar a casa mais aberta, mais arejada, deixar o guarda-roupa aberto, evitar, por exemplo, assim, acúmulo de coisas mesmo, sabe? Estantes que a gente às vezes acaba acumulando mais livros, por exemplo, no quarto das crianças, que às vezes acaba deixando mais brinquedos guardados. Então, assim, tentar deixar o ambiente o quanto mais arejado, mais livre de coisas, mais aberto, isso ajuda muito no controle. Porque o ácaro, essas coisas ficam nesses cantinhos. Eles moram aí, não né? percebe, né? A gente falou também no início, mas eu acho interessante a gente voltar para quem está entrando agora, né? E você que está entrando agora pode pegar o início da nossa entrevista, né? Com a doutora Maria Carolina, pediatra e alergista,
para as pessoas que estão nos assistindo, né, voltar ao nosso assunto, como que nós podemos diferenciar o sintoma de rinite da Covid-19? Então assim, tem a Covid-19 e eu falo que também agora está voltando um resfriado comum. Sim, agora, sabe? inclusive está tendo a vacinação para a gripe, depois né? acho que vale a pena a gente até falar, reforçar a importância da vacina da gripe nesse período, né? As pessoas ficarem atentos aos calendários, às faixas etárias que já estão sendo vacinadas, porque isso ajuda muito na prevenção também dessa doença que é típica dessa estação do ano, né? E eu falo que o Covid, né, os quadros infecciosos, além dos sintomas de coriza, né, de nariz escorrendo, de espirros, de coceira no nariz, ele vem também acompanhado com sintomas sistêmicos, ou seja, você também tem mal-estar, vem a febre, a dor de cabeça. O Covid, ele também cursa com sintomas gastrointestinais, como vômito, diarreia, dor abdominal. Nossa, ele tem bastante, são bastante sintomas, né? Sim, eu falo que todo dia a gente aprende com o Covid, né? A gente que está lidando, a gente que está na linha de frente, a gente que está vendo o paciente, todo dia a gente aprende com ele, né? Porque é uma manifestação diferente, é um quadro clínico diferente, são reações que a gente está vendo que são reações cada vez mais graves, né? Então, acho que todo cuidado neste momento é fundamental. A gente tem que pecar pelo excesso, né? Começou com sintoma, começou a não se sentir bem, procurar atendimento médico, procurar investigação, falar com a vigilância epidemiológica, se informar, né? Até para a própria pessoa se cuidar e evitar a transmissão, né, para outras pessoas. Com certeza. No início aí foi falado muito, né, no início da pandemia, a preocupação maior era com os idosos de 80, 90, 70, né, 60. E a gente está vendo agora, eu acompanho diariamente o boletim que vem de Poços de Caldas, e um número grande ali é na faixa de 50 a 59 anos e 35% de mulheres. Então, assim, não é mais... Não está mais escolhendo. Não está mais escolhendo. Então, assim, antes a preocupação... foi o que eu falei, a gente aprende todo dia com esse vírus. Então, todo dia sai estudos, todo dia a gente está estudando, a gente está lendo, né, pegando literatura internacional, vendo que o padrão da doença mudou também, né? Então, inicialmente, a preocupação era com idoso, era com pessoas que tinham comorbidades. Hoje, a gente está vendo que qualquer pessoa está suscetível. Exato. Pessoa que não tem, que aparentemente não tinha nada, né? E que, de repente, pega. Graças a Deus, muitas pessoas ficam com sintomas leves, mas, infelizmente, a gente está tendo bastante caso grave. Então, por isso que a prevenção... usar máscara, o distanciamento social, a questão de procurar atendimento médico, se cuidar, ainda é o que faz diferença, né? Nós tivemos, assim, você teve algum paciente que de repente tenha ficado gravemente internado, ficou entubado e hoje está bem ou não? Assim, na pediatria, né, que é a minha área, a minha especialidade, eu falo que graças a Deus as crianças estão bem. Né? As crianças, elas pegam o Covid, a gente tem casos positivos de criança, mas as crianças estão desenvolvendo a forma leve, tá? Existe relatos, existe na literatura a forma grave do Covid na criança, que é a síndrome multissistêmica pediátrica, né? Que ela acontece, na verdade, pós-infecção do Covid. A criança teve o Covid, passa um tempo, ela volta a ter febre, ela vai ficando ruim, é um quadro muito grave. Mas, assim, nós não tivemos aqui na nossa cidade essa forma da doença, né, multissistêmica pediátrica. Ela é rara, mas ela existe, tá? Então, mas a grande maioria das crianças, elas estão ficando ou assintomáticas ou a forma leve. Mas isso não impede, isso não é um fator que faz com que a gente não tenha cuidado. Então, e quais os cuidados que você acha que você tem, que você passaria para os pais, né, nesse momento? Eu falo que na criança é mais difícil, a criança pequena não consegue ficar com a máscara por muito tempo, né? E tem uma idade que tem, né? Que até diverge um pouco na literatura, né, essa questão da idade do uso de máscara nas crianças. Inicialmente foi 2 anos, depois saíram alguns estudos de 5 anos, mas a gente vê a dificuldade mesmo da criança ficar com a máscara. Embora tem criança que achou bonitinho, né? E eu acho que já virou um acessório do dia a dia, sabe? Tem criança que nasceu na pandemia, que já acha que a máscara já faz parte. Já faz parte, né, da vidinha, né? E conforme os pais vão conversando, vão explicando, as crianças vão entendendo isso, né? Mas o uso da máscara, quando, né, for indicado pela faixa etária e até pela criança conseguir ficar,
a lavagem das mãos, evitar mesmo aglomerações, ficar em casa, evitar sair sem necessidade para... Porque a criança põe a mão em tudo, Exatamente. A criança pisa, né? Não vai tem no chão, como... coloca as coisas na boca. Então, de forma geral, é manter os cuidados que estão sendo mesmo divulgados, que é a questão da lavagem das mãos, o uso das máscaras quando for indicado, quando puder fazer uso, e evitar mesmo aglomeração, evitar ir em lugares que não tem necessidade de levar a criança. Supermercado, né? Por exemplo, né? Então, assim, e nisso a gente consegue protegê-los, né? Com certeza. Doutora, uma coisa que tem mudado muito, não só no comportamento das crianças, mas nos nós, né? Adulto também, né? Mas dentro da sua linha de trabalho, o que você percebeu mais de mudança no comportamento das crianças? Essa pandemia mudou muita coisa, né? Então, com o afastamento, a criança parou de ir para a escola, a criança diminuiu o contato social, né? Por conta disso tudo que nós estamos conversando. Então, as crianças, elas estão mais ansiosas, as crianças, elas estão tendo distúrbios de comportamento. Por exemplo, tem adolescentes que tá ficando depressivo, tem criança, a gente está vendo muito a questão da obesidade na criança, por ficar em casa e acabar ingerindo, não ter mais horário para comer. De horário, né? E daí nisso aumenta a ingestão dos doces, das guloseimas. Então são consequências que as crianças estão vivendo dessa pandemia. Né? E com certeza nesse quadro aí também, muitos pais que estão em casa, né, que ou perderam o emprego, ou realmente um ou outro tem que ficar em casa, e a gente está escutando muitas mães falando que dão um valor tremendo nos professores hoje. Não, isso sem dúvida. É impressionante como a gente tem ouvido. Nossa, gente, o professor realmente é um anjo, porque eu não estou aguentando ficar... A pessoa está com a criança, direta e reta, a criança normalmente fica num período quase que integral na escola, né? Exatamente. E tem que ter paciência, né, tadinho? Eles também não tem culpa, né? Aguardar, né? Agora está sendo elaborado o retorno, né? Com segurança, com as medidas sendo feitas rigidamente, está sendo elaborado um plano de retorno às aulas, né? Tem previsão? Então, não tem nada formal ainda, né? Pelo menos que chegou pra gente. Mas eu acho que isso já está sendo pensado, sim. Acho que de uma forma bem cautelosa, né? A saúde em primeiro lugar, exatamente. Né? Acho que a administração está vendo isso aí com a preocupação de todos nós. Exatamente. Com certeza é um ponto que já está sendo visto, sabe? Para retomar de uma forma segura, com qualidade, né? Igual deve ser feito. Além desse quadro, né, de comportamento, você tem duas crianças, né? Sim, duas meninas? Duas meninas. O nome delas? Ela chama Marina, ela tem 2 anos e meio, e uma bebê de 10 meses. Bom, a bebê ainda está vivendo o mundinho dela. A bebê nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia, né? Então, e como é que está sendo a Marina, né? A Marina, ela tá ansiosa, ela quer brincar, ela quer sair. Ela não vê os amiguinhos. Ela não vê os amiguinhos. Antes, né, a minha bebê, ela foi pra escola com 6 meses, né? Por conta do meu trabalho, ela teve que entrar mais cedo. E daí, de repente, parou. De repente, mudou toda a rotina dela. E com certeza ela sente isso. Com certeza, né? E daí a gente tenta, com paciência, brincando, tentando conversar, explicar. Ela ouve muito as coisas, né? Ela vê as notícias. A criança absorve, né? Exatamente. Ela vê que a mamãe está indo cuidar do paciente, a criança que está doente. Então, ela vai pegando tudo isso, né? Então, e as crianças, elas estão sofrendo mesmo, né? Com tudo isso. Doutora, vamos falar um pouquinho das vacinas? Sim. Né? Às vezes a gente vê aí, né? Ontem o caso foi da Covid, mas nós fomos até lá em frente ao asilo, onde está fazendo a vacinação, e ontem era o retorno das pessoas de 65 anos. E eles estavam esperando numa média de 150 pessoas. Até o momento que nós fomos lá, tinha passado uns 50 carros só, né? E quando nós fomos da primeira vez dos 65, tinha muito carro. O pessoal está ficando na fila 2, 3 horas, né? Sim. E o que você acha que pode estar acontecendo? Porque o adulto, ele tem que dar o exemplo para a criança, né? Porque se o adulto não está tomando, não está preocupando com ele, como é que está no caso das crianças? Eu acho que assim, hoje, o que a gente tem para controle dessa pandemia, para a gente sair... Todo mundo fala assim, eu não vejo a hora disso acabar. E pra gente, eu acho, chegar nesse dia, a gente não sabe se esse dia vai ser no final do ano, a gente não sabe se esse dia vai ser o ano que vem, mas hoje o que a gente tem é a vacina. Exatamente. Então, assim, a gente sabe, todo dia sai coisa nova,
é uma vacina que algumas pessoas têm reação adversa, sim, acontece. Sim. Mas hoje o que a gente tem como esperança para isso acabar é a vacina. Então, acho que assim, a população ela tem que acreditar sim na vacina. É isso que vai mudar o que a gente está vivendo, é isso que vai mudar a pandemia. Então, muitas pessoas tomaram a primeira dose e não voltaram para a segunda dose. A gente viu aqui, segundo a Roberta ontem, numa média de, eu não sei agora precisar se foi 600 ou 800 pessoas não voltaram. Então, assim, tem que fazer. É só assim que a gente vai retomar a vida que a gente quer que volte, que é a vida que a gente tinha antes. Com certeza. Então, tem que acreditar na vacina, tem que fazer uso dela. A vacina, ela previne a forma grave da doença, ela diminui mortalidade. Então, países que já conseguiram aumentar, né, o número de pessoas, a cobertura vacinal, eles já estão conseguindo, de uma forma segura, retomar as coisas como eram, retomar a economia, que é o que todo mundo preocupa muito com isso. Então, hoje o que a gente tem aí é a vacina, então a gente tem que tomar. Por exemplo, há 2 dias atrás foi suspensa a vacina AstraZeneca para gestantes, Isso, né? Daí já saiu o posicionamento da Federação Brasileira de Obstetrícia sobre o que vai ser feito. Tudo vai ser feito de forma responsável para elas serem vacinadas. A gestante é um paciente de risco para a vacina. Então, para COVID, desculpa. Então, assim, a gente está vendo trabalhos de parto prematuro por conta de COVID, a gente está vendo complicações na gestante. Então, assim, tudo que está sendo feito de forma responsável e para evitar mesmo que ninguém quer, que é a morte, né? Com certeza. Então, e os pais, os avós, aí os tios têm que ver também que a criança não está autorizada a receber, nem o adolescente aqui no Brasil, a vacina do Covid. Então, o adulto precisa se vacinar para não passar para eles. Exatamente. Hoje a gente já também vê uma luz no fim do túnel, primeiro para os adolescentes, já foi aprovada a aplicação no Canadá da vacina para adolescentes até 12 anos. Então, isso já é uma realidade. Então, isso vai daqui a pouco chegar e com certeza os estudos estão avançando para chegar nas crianças, né? E assim, a minha opinião é que daqui a uns anos essa vacina vai ser igual a vacina da gripe, que a gente vai ter que tomar todo ano. Anualmente, né? Anualmente. E vale a lembrança que a gente já falou antes da vacina da gripe, né? Para todo mundo se vacinar também. Já tem um calendário aí, né, para as pessoas que devem estar tomando. Ontem, até durante a reportagem com a Roberta falou que poderia, né, acontecer essas pessoas que não voltaram para a segunda dose ter pego o Covid. Mas 600, 700 pessoas não é o que o relatório nosso aqui mostra. Exatamente, né? Não bate com os dados epidemiológicos que a gente tem. Não bate, né? Então, a gente fica realmente super preocupado, né? E qual que é com relação às crianças, né? Com as vacinas do dia a dia mesmo, da criança, né? Aqui em Andradas, porque teve uma época aí que houve uma campanha na televisão para não vacinar os filhos, que não tinha nada a ver com o Covid, né? Foi uma outra campanha. Como é que ficou aquilo ali? Aqui em Andradas a gente teve bastante adesão ou não? Eu falo que aqui a nossa cidade, ela tem um programa de vacinação excelente. As meninas do materno, elas são assim muito boas, elas entendem muito de vacina. Então a gente tem uma qualidade assim que não existe em algumas cidades, sabe? Eu falo assim que isso a gente tem que valorizar demais o pessoal lá do materno da sala de vacina. Eu acho que é a nossa saúde como um todo, né? Porque o que a gente vê na região aí, a gente não vê aqui, né? Exatamente. Assim, eu falo o pessoal da vacina, mas todo o pessoal ali do materno infantil, eles são, assim, é uma equipe maravilhosa. Então, assim, e no começo, era tudo novo, né? Então, a gente pensar 1 ano atrás, quando a pandemia começou, era tudo novidade. A gente não sabia o que ia acontecer em 15 dias, na verdade. Né? Então, assim, até por conta de distanciamento social, por conta de segurança de não sair de casa, houve alguns períodos que as vacinas elas foram adiadas, mas nunca suspensas, tá? E conforme as coisas foram voltando, a gente foi entendendo melhor, a gente foi entendendo como o vírus ele reagia, tudo foi retomando, tá? E daí, assim, é muito importante todo o calendário vacinal da criança estar em dia. Por exemplo, teve uma época que voltou o sarampo, que era uma doença que estava erradicada já no país. Mas, por conta de movimento anti-vacina, por conta de não acreditar na vacina,
uma doença que não existia mais voltou a acontecer e voltou a matar Isso pessoas. Eu ia falar, e voltou realmente tirando a vida. Então, assim, as vacinas, elas, além de salvar a vida, elas evitam sequelas, por exemplo, a poliomielite, né? A vacina contra a paralisia infantil. Hoje, já, graças a Deus, a gente já não vê mais isso, né? Doenças que antes limitavam, doenças que incapacitavam as crianças antigamente e para a vida adulta, né? Hoje já não tem mais. E isso por conta do calendário vacinal. O Brasil tem um calendário vacinal muito bom, tem um programa de imunização muito bom. A gente acaba tendo mais vacinas porque a gente ainda tem doenças mais prevalentes, né, do que em outros países. Mas a gente só vai conseguir mudar isso se todo mundo fizer a sua parte, né? Vacinar, levar os filhos para serem vacinados, deixar tudo em ordem. Teve um período também que, eu não sei se foi o setor de educação, né, do país, que as crianças que não tivessem a carteirinha da vacina não seriam matriculadas nas escolas. Isso chegou a acontecer, será? Foi quando voltou o sarampo. Isso. Sabe? Que foi até preocupou, né? Que foi até uma medida de que para fazer com que isso esteja mesmo em ordem. Porque eu falo assim, a vacina, eu acho que além de proteger você, seu filho, ela acaba sendo uma responsabilidade social, porque você protege até outras pessoas. Você não se vacinando e você não vacinando seu filho, você está suscetível à doença, mas você também está passando doença. Com certeza. Então, por exemplo, uma criança que vai para a escola, que não tomou vacina, além dela pegar, ela pode transmitir. Exatamente. Então, assim, aí a importância, a conscientização, acreditar que é isso que muda as coisas, sabe? Hoje a gente tem um cenário muito diferente de anos atrás. Com certeza. Onde a mortalidade infantil era alta, hoje a mortalidade infantil já é baixa, e a consequência dessas medidas. Vacinação, orientação, mudança de estilo de vida, alimentação. Então, eu acho que é isso que a gente tem que acreditar e fazer, né? Com certeza. Doutora, pediatria e alergista, por que as duas? Especialidades, as duas especialidades. Eu sempre, desde quando eu entrei na faculdade, eu gostei muito da pediatria, eu já me identifiquei, e daí depois que eu saí, que eu me formei, eu fiz a residência de pediatria. E daí, na vivência ali da pediatria, eu fui vendo como as alergias estavam aumentando, a prevalência das alergias aumentavam nas crianças, né, os quadros respiratórios, e daí eu fiz mais 2 anos de alergia. E na residência de alergia, a gente se forma, né, para atender criança e adulto. Uhum. Então, hoje eu atendo pediatria e alergia na criança e no adulto também. E como você disse no início aí, hoje tem exame completo para descobrir que tipo de alergia determinada pessoa tem, para poder se tratar. Né? A gente tem os testes alérgicos que podem ser feitos, né? Hoje a gente tem diversas doenças, não só a rinite e a asma que nós conversamos, mas existem as dermatites atópicas, as dermatites de contato, né? Existe, por exemplo, pacientes que são bem alérgicos a picadas de inseto, pacientes que são alérgicos a medicamento, existe as urticárias. Então, são uma série de doenças que o alergista E esse exame trata e chega com esse exame aí, ele consegue detectar qual é o problema do paciente. Do paciente, exatamente. Doutora, a pandemia, né, ela entrou, nos pegou de surpresa aí no início do ano passado, né? Uhum. A gente está já há um ano já vivendo a pandemia. Só que todos nós estávamos, no final do ano, todos pedindo para passar 2021 logo, porque a gente queria sair daquela situação, sabe? E nós estamos vivendo atualmente um dos períodos mais graves da pandemia. Qual a sua avaliação? Eu acho que, voltando mesmo a um ano atrás, onde estava tudo começando, a gente pensava, na verdade, no meio do ano vai estar diferente. A gente pensou no máximo 6 meses. Né? E foi e não aconteceu isso. E aqui fechou tudo. Exatamente, isso gerou ansiedade em todo mundo, mudou a vida de todo mundo, né? Eu falo que cada um tem a sua realidade, cada um foi afetado de um jeito, mas todo mundo foi afetado, né? Todo mundo. E os picos foram acontecendo, né? Quando eu lembro certinho, há um ano atrás, a gente achava que o pico ia ser em 15 dias e ia passar. Depois só que as coisas foram tomando um rumo diferente, né? E a gente ainda está vivendo isso. Exatamente. E quando a gente ainda não sabia o que fazer, a gente via lá longe a vacina como um possível colaborador para tudo isso passar. E hoje ela está chegando, tá aqui, né? Ela está chegando, mas o esforço está sendo muito grande para isso acontecer. Por isso a importância da população, a hora que chegar a sua vez de vacinar, na hora que a vacina estiver disponível, fazer uso dela, né?
porque é isso que vai mudar. Principalmente, né, eu gostaria que você falasse agora com os nossos leitores, né, deixando aí um apelo para os pais, né, para os avós, para os tios, que se eles não querem tomar a segunda dose, ou que seja a primeira, eles têm que ver que as crianças não pediram para vir ao mundo. Né? Elas estão, se elas foram colocadas, então essas pessoas têm a responsabilidade sobre elas. Né? Exatamente. Eu queria que você falasse com os nossos então, pessoal que está nos assistindo agora. A gente ainda está na pandemia, a gente está vivendo ela de uma forma triste para algumas pessoas. São famílias que perderam, né, entes queridos, tem pessoas internadas. A gente vive um cenário que ele não está bom. Infelizmente, a gente gostaria de estar falando outra coisa. Mas infelizmente, né? Mas infelizmente a gente está vivendo isso ainda. Então, assim, para todo mundo, a hora que chegar a sua vez de vacinar, a hora que tiver ali na disponibilidade da vacina, fazer uso dela. Tudo está sendo feito de forma responsável, então, assim, é o mundo estudando isso, sabe? Para conseguir realmente chegar no que a gente quer, né? Com certeza. A gente ainda não sabe quando isso vai acontecer, mas para as coisas melhorarem, a gente hoje tem a vacina, a gente tem as medidas de proteção. Uma coisa que vale lembrar, que as pessoas que tomaram a vacina, que estão imunizadas, elas devem manter as medidas de proteção. Então, elas devem continuar usando máscara, elas devem continuar lavando as mãos, fazendo uso do álcool em gel, mantendo o distanciamento social, pra gente, porque ninguém quer que aconteça com a gente e na família da gente. Nossa, né? Com certeza. Então, assim, ainda vale muito o cuidado, e quando chegar a vez de tomar vacina, pode fazer isso com segurança, porque nada está sendo feito no mundo inteiro de forma irresponsável. Com certeza. E Andradas é uma cidade pequena, como você falou, setor de saúde muito responsável. Nós não tivemos nenhuma situação aí de gravidade que tomou a vacina, aconteceu isso, morreu. Né? Então, acho que a gente tem que levar a vida a sério, né? E assim, quando acontecem eventos adversos, esses eventos eles são notificados, eles são acompanhados, eles são reportados para a Anvisa, para os lugares que vão analisar isso e ver o que pode ser feito de diferente. Então, a gente tem que cumprir a nossa responsabilidade, que é fazer, né? O uso da vacina, lavar as mãos, usar máscara, distanciamento social, que é isso que pode fazer mudar as coisas no futuro. E dar o exemplo, né, para a criança, para o filho, né? Como eu acabei de falar, eles não pediram para ver o mundo, né? Eles foram gerados aí com amor, com carinho, estão aqui. Né, são joias preciosas, né? Nossas. Com certeza. E com certeza, você não se vacinando, você não está pensando também no seu filho, né? Porque quem ama, cuida. E se você cuidar da sua saúde, obviamente você está cuidando da saúde do filho também, né? Pessoal, nós falamos aqui na manhã desta quinta-feira, né, com a jovem doutora aí, Maria Carolina Inhola Faion Liparini. Ela é pediatra e também alergista. A clínica dela fica bem próximo da gente aqui, que é Rua Irineu Trevisan, número 72. Um telefone para contato? 3590 1000. Bom, pessoal, a gente agradece você que ficou até agora aí assistindo com a gente, né? As dicas, né? Da doutora Maria Carolina, que nos deu a honra e o prazer de deixar a sua clínica um pouquinho, vir aqui falar com a gente, né? Ela, além de pediatra, é alergista. Ela falou aí para vocês, né, para nós, da importância da segunda dose da vacina. As crianças não podem tomar, mas você que é pai, mãe, devem tomar a segunda dose, porque quem ama, cuida, né? E a criança precisa da sua proteção. Então, fica atenta ao calendário da segunda dose. Todos os veículos de comunicação, sites, estão aí publicando, né? Então, você não precisa perder. E se perdeu e não conseguiu ver em algum lugar, é só ligar no materno infantil que eles te informam. Mas, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a doutora Maria Carolina. Muito obrigada por ter atendido o nosso pedido e ter vindo aqui até a nossa Web TV. E para dizer que nós estamos aqui com o canal aberto para vocês no que vocês precisarem. Agradeço a oportunidade, foi uma conversa muito gostosa, muito produtiva. E um bom restinho de semana para todo mundo. Obrigada, para vocês também. Até mais.